Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina de modelagem numérica da atmosfera. E o assunto de hoje, então, é a expansão da série de Taylor e a aproximação por diferenças finitas. Esses assuntos vocês podem encontrar com mais detalhes nos livros do Randall e do Jacobson. Como vimos anteriormente, nós sabemos que, quando quisermos resolver a equação diferenciais, né? Nós vimos detalhes aí sobre as várias equações diferenciais, sobre o operador splitting na aula passada. Então, estamos aqui vendo a expansão da série de Taylor e a aproximação por diferenças finitas. Nós vimos que, quando queremos resolver uma equação, precisamos aplicá-la, então, a uma dada região, e aí temos que ter uma malha e resolver a equação de Navier-Stokes, né? Em uma grade de pontos. Nós temos aqui, então, vamos iniciar usando o método de diferenças finitas. Né? Então, vamos olhar para a nossa equação. Né? Nós temos aqui a equação de momento. Então, a variação da velocidade com o tempo, ela depende aqui de alguns termos, os termos advectivos das três direções, U, V e W, né? Das direções x, y e z, o termo de Coriolis e o termo de gradiente de pressão e um atrito. Então, essa aqui é a nossa equação de momento, que vamos, então, começar a olhar com mais detalhes. E vamos pegar, então, o termo de variação espacial. Então, um dos termos que nós temos lá na advecção é du dx, em que u é a velocidade, que vai depender, então, espacialmente da posição x. X é a nossa variável independente. No nosso caso, x vai representar, então, uma distância nessa direção. E aí nós podemos ter uma malha muito bem definida, em que nós temos aqui, então, pulos, né, de valor ΔX. Então, nós temos aqui o espaço sendo alterado em ΔX e podemos representar a nossa posição em x por índices, que aqui a gente vai usar o índice J, são índices inteiros. Então, nesse ponto seria o ponto J, e aqui x seria o J mais 1. Então, e para trás, o J menos 1. Por exemplo, a gente pode ter uma malha com espaçamento aí espacial da ordem ΔX de 10 km, que é uma resolução razoável. Né? Muitos modelos globais podem ter aí um ΔX da ordem de 100 km. Né? Os pontos de grade denotados pelo índice inteiro, né? J, e pode ser também que você queira, né, olhar aqui no meio. Então, você tem aqui os índices semi-inteiros. Né? Aqui, J mais meio, por exemplo, o valor de x. Muito bem. Então, nós temos na posição xj, né, um valor que é j ΔX. Por exemplo, se você estiver no ponto x, j igual a 10. Então, significa que você avançou aí 10x. Então, você tem aí uma estimativa do valor de x aí na sua malha, que é uma malha, então, espacial. No caso aqui, estamos considerando o valor ΔX. Né? Então, se a gente usar a notação que a velocidade u no ponto J, ele é a velocidade u no ponto x igual a j, né? Então a gente sabe que ele está ali em uj ΔX. Então, 10 ΔX, né? 10 valores de ΔX à frente. Então, nós podemos definir uma diferença para frente. A gente sabe que é forward. Para frente significa você calcular no ponto J, pegando o ponto J mais 1. Então, você tem aqui uma diferença, ou seja, diferença, seja aqui uma subtração, né? No ponto J mais 1, menos o valor no ponto J. Então, essa aqui é uma diferença avançada. Podemos definir também uma diferença
para trás, né? Backward, no ponto J. Aí você vai pegar, então, o J, vai pegar o J menos 1. Então, você teria que pegar esse gradiente, essa diferença, né? Aqui no ponto J menos 1. O J menos o J menos 1. Essa é a nossa diferença, né? O gradiente. Podemos definir a diferença centrada, né? Por exemplo, no ponto J mais 1, então a gente tem o J mais 1 menos o J. Se a gente quiser olhar aqui nesse ponto central, então, o J mais 1 menos o J, logicamente, vamos dividir por, né? Aqui, se a gente for calcular o quociente du dx, a gente vai calcular, então, o J mais 1 menos o J dividido por ΔX. Então, aqui é o nosso du dx. A aproximação para essa derivada du dx é o J mais 1 menos o J dividido por ΔX. Podemos definir, então, coeficientes para trás também. Aí seria o J menos o J menos 1 dividido por ΔX. Então, o J menos o J menos 1 dividido por ΔX. Essa é a nossa aproximação, então, no caso, para trás ou backward, né? Muito bem. Podemos definir também o coeficiente centrado em J mais meio. Aí a gente tem o J mais 1 menos o J, se a gente está calculando o valor da velocidade nesse ponto e nesse ponto, dividido por ΔX. E aí a gente, então, vamos representar aqui por essa função delta, né? Dizendo que a gente está pegando essa diferença J mais 1 menos o J dividido por ΔX. Podemos definir coeficientes de diferenças centradas, né, no ponto J. Se a gente quiser aqui pegar no ponto J, podemos calcular o J mais 1 menos o J menos 1, só que aí agora a distância é 2 ΔX. Então, seria entre J mais 1 e J menos 1. E aí, então, nós temos, né, aqui 2 ΔX aqui embaixo, em cima essa diferença J mais 1, J, J menos 1, né? J, então a gente tem aqui as diferenças entre esses dois pontos centrados aqui em J mais meio e J menos meio, né? A expansão de Taylor, né? Vocês já viram provavelmente aí nos seus cursos de cálculo, né? As aproximações por séries, né? Então, suponha que você conheça a função no ponto P, né, localizado aqui em x igual a A, né, e queira saber o valor da função em x igual a mais h, que h é uma distância aí à frente que você avançou, então, que você não sabe o valor da função nesse ponto e sabe bem nesse ponto x igual a A. Então, a expansão da função no ponto a mais h, então f de a mais h vai ser igual o valor da função em f igual a, que você conhece, mais os outros termos da expansão, que é h, a derivada de f no ponto A, mais o outro termo, que é h ao quadrado sobre 2 fatorial, a derivada segunda no ponto A, e por aí vai. Então, é uma série, né? A série de Taylor, conhecida, então, né, por vocês já. E a série de Taylor nos fornece, então, uma forma de previsão do valor da função num ponto x mais xi mais 1, né, conhecendo aí os valores em x igual a i. Então, nós temos aí a função no ponto que a gente quer encontrar, em i mais 1, aqui para frente, que a gente não sabe ainda, né? Mas você, né, vai adicionando então os termos. O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, e por aí vai. Vai somando termos, né, até o valor aí, n mais 1, por exemplo, né? Então, nós podemos ir somando termos. Logicamente, quanto mais termos você tiver, mais demorado fica para você fazer os cálculos. Então, o primeiro termo aqui, a gente considera esse aqui como uma aproximação de zero, ordem zero. Quando você soma mais um, você tem aqui o termo de primeira ordem.
E quando você tem mais um outro termo, você tem aqui, então, de segunda ordem. Então, você vai aproximando, tá? Para você conseguir, então, ter uma estimativa a melhor possível no ponto fx mais 1, né? Que é o nosso avanço ΔX, né? Nosso H aqui é o nosso avanço em ΔX, ok? Muito bem. Quando a gente usa, então, a expansão de Taylor, né? Então, se a gente quer calcular a velocidade no ponto j mais 1, a gente tem o valor no ponto j. E aí tem os outros termos. A gente vai somando, então, termos, né, que depende aqui de ΔX. O próximo depende ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, e por aí vai, né? Então, se a gente quiser calcular uma aproximação de du dx, a gente pode calcular, né? Para du dx, em termos de diferenças finitas, a gente tem aqui o primeiro termo, du dx, e o que sobra, então, ó, o de j mais 1 menos, pode passar para o lado à esquerda aqui da igualdade, e dividir por ΔX. Então, o de j mais 1 menos o j dividido por ΔX é o valor, né? Nosso valor de du dx, e o que sobra, esse epsilon aqui, o que sobrou à direita, né? Tem o termo aqui, ó, a gente dividiu por ΔX, né? Então vai ficar, esse ΔX ao quadrado vai ficar ΔX. E aí os outros termos, esse aqui fica ΔX ao quadrado, e por aí vai, né? Para os outros termos, ó, vamos pegar aqui o j menos 1, né? Então, suponha que você queira calcular o j mais 1 menos o j menos 1. Então, o j menos 1, a gente tem aqui o valor, novamente, a gente está usando aqui a série de Taylor. O j, no caso aqui para trás, a gente vai subtrair ΔX, então a gente está indo, né, por outro lado, menos aqui ΔX ao quadrado, lembra que ΔX, né, elevado ao quadrado, menos ΔX elevado ao quadrado vai ficar positivo, né? E só que nós queremos aqui du, né? E nós temos que calcular, então, uma variação uj mais 1 menos uj menos 1, quando a gente subtrai aquela primeira equação que a gente obteve ali, da expansão de Taylor, uj mais 1. Né? Se a gente subtrair uj mais 1, subtrair uj menos 1, a gente vai, então, é só calcular, né? A gente tem os dois valores, as duas séries de Taylor, a gente obtém aqui, nesse caso, termos, né, que vão ser apenas termos positivos, ou seja, né, ímpares. Né? Por quê? Porque quando a gente subtrai esse termo aqui, que ele é positivo, então o j mais 1, que veio lá do j mais 1, e o j menos 1, que aqui agora vai ser positivo, quando você subtrai ele desaparece. Esses termos aqui ao quadrado vão desaparecer, vão ficar os termos aí, que são os termos ímpares. Né? Então, nós temos aqui o j mais 1 menos o j menos 1. Então, ó, voltando lá para o nosso gradiente, né, du dx, agora a gente tem, então, né, no caso, como o j mais 1 menos o j menos 1 dividido por 2 ΔX, né, e a gente vai ter os outros termos, né, da nossa série, e aí o termo de ordem ΔX ao quadrado, o termo de ordem ΔX à quarta, e por aí vai, né? Então, e a gente pode ter também du dx lá no ponto j mais meio, né? Então, e aí nesse caso a gente está pegando o j mais 1 menos o j dividido por apenas ΔX, e não 2 ΔX como a gente obteve aqui quando a gente estava olhando para um gradiente uma distância maior, né? E aí a gente calcula, então, o nosso du dx. Né? Uma coisa interessante, então a gente tem dois métodos aqui. Ou você calcula pulando aí 2 ΔX ou ΔX. Né? Esse aqui é o método avançado. Qual a diferença, né, de erro entre esse caso aqui e o caso da diferença centrada? A gente pode ver, se você dividir, né,
esse termo aqui, em termos de pegar os erros, né, dividir, a gente obtém aqui um valor que é igual a 4, ou seja, o erro da diferença avançada é 4 vezes maior do que o erro da diferença centrada quando centramos aqui em j mais meio, né? Então, isso é um detalhe importante que a gente vai ver, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Um exemplo importante, que é o exemplo que nos dá, então, a advecção. Olha, du dt, e aqui o termo de advecção, aqui du dx. Lembra que aqui é a velocidade, né? C é uma constante que representa a velocidade de fase, né? Muito bem. E as nossas velocidades do vento, por exemplo, né? A gente já assume que a velocidade ela satisfaz aí as soluções aí no dado mundo real, né? Então a nossa diferença finita, no caso do tempo, du dt, aqui a gente vai usar o índice n para as variações temporais. Então, n mais 1, tempo no futuro, né? Aqui n o presente, du dt. O termo da direita da advecção, né? Lembra que isso aqui é a velocidade, du dx. Então, j representa o índice espacial, j menos 1, delta x. Então, nós temos aqui uma aproximação para a du dt, né? Quando t, aqui o nosso ΔT vai ser então levado a números pequenos, né? Então essa aqui é a nossa aproximação em diferenças finitas. E aqui o termo para variações em x, né? As variações espaciais, du dx. A nossa aproximação então em diferenças finitas é aqui representada por esse termo, né? Então a gente tem aqui uma diferença finita, que a gente chama de corrente acima. A gente está indo aí, então, né, para o futuro. A gente está indo para frente, né? Corrente acima. O problema da instabilidade, então a gente viu que a gente tem aí um dx, né, uma diferença espacial, um ΔT, um passo de tempo no futuro, e uma velocidade aí dos fenômenos que a gente está simulando, né? Numericamente. Para muitos esquemas, o passo de tempo é limitado pelo critério do número de Courant. O número de Courant é definido então como C dt dx, a gente vai ver por que futuramente, né? Em que C é a velocidade horizontal da onda mais rápida na grade e dx é escolhido para permitir resolver os processos de interesse. Então, se você estiver usando o modelo global, você pode usar um dx maior. Se você estiver olhando fenômenos de mesoscala, você precisa usar um dx menor. Se você estiver olhando a micrometeorologia, aí o dx tem que ser menor ainda. Tá? Mas ele tem aqui um problema, né? Que é o nosso critério de estabilidade. Né? Se o passo de tempo é muito longo, o critério de estabilidade é violado e aspectos não físicos crescem exponencialmente na solução, causando interrupção da integração. Por que será que você gostaria de ter um ΔT maior? Claro, se você tem um ΔT maior, você termina mais rapidamente a sua tarefa, ok? Então, esse é um dos motivos de você querer ter um ΔT mais longo para você terminar mais rapidamente, né? Só que nós temos então o problema do critério, né, de estabilidade. Então, um método para manter a estabilidade é o número, então, CFL, ou o número de Courant, né? Ele tem que ser mantido menor do que 1. Então, aquele termo, número de Courant, né, tem que ser mantido menor do que 1. Então, esse é o critério de estabilidade, conhecido como CFL. Nós vamos ver muitas vezes, então, esse critério CFL, que é em homenagem, então, ao Courant, né, ao Friedrich e ao Liu, né, CFL. Então, tem que manter. Então, ó, o critério
para a advecção, no caso, né? O critério CFL, ele requer C delta T dx ser menor do que 1. A velocidade de onda advectiva mais rápida, C, pode ser estimada com base na atmosfera local. Então depende dos movimentos que estão ocorrendo aí, né? Você pode estimar. Assim, o parâmetro que precisamos estimar é o passo, dt. Se você diminuir o dx, você tem que diminuir o dt, e aí então para manter estabilidade. Então, quanto menor o incremento espacial e menor o passo de tempo, temos maior demanda computacional, é claro, né? Se você quer então aumentar a resolução espacial para resolver um problema com mais detalhes, você tem que ter um passo de tempo menor também. Isso aí, logicamente, vai fazer com que você demore mais para obter os seus resultados ou tenha uma demanda computacional maior. Muito bem, né? Nós vamos ver mais detalhes sobre isso nas próximas aulas, ok? E a gente, então,